Atividade número 4 de matemática do 8º ano. Primeira questão. Calcule. Na primeira, eu escolhi a letra B e a letra F. Agora, você tem que ter ciência que tudo que eu fizer para essas duas vai acontecer para o restante, certo? Se aplica da mesma maneira. Então, vamos para a questão de número 1, letra B. Calcule 15% de 300 volts. Gente, nas aulas passadas, a gente comentou também sobre o cálculo, como é que calcula uma porcentagem de uma determinada quantidade. Nós vimos uma maneira bem prática. É claro que não existe só uma forma, mas a gente viu uma forma bem prática de fazer isso. Que maneira é essa? É multiplicando a porcentagem pelo valor. Agora, tem uma coisa que você tem que lembrar. A porcentagem ela deve estar representada sempre na forma de fração, ou seja, eu tenho que transformar 15% em fração. Então, o primeiro passo é isso. Lembrete, lembra que tu vai ter que transformar 15% em fração. E 15% é o mesmo que 15 sobre 100, né? 15 centésimos. Então, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos pegar a fração centesimal correspondente a 15% e vamos multiplicar 300. Então, vai ficar assim, ó. 15 centésimos vezes 300. O que é que significa multiplicar 15 centésimos vezes 300? Melhorando essa expressão, nós vamos ter isso. Ó. Isso é o mesmo que multiplicar o 15 pelo 300 e dividir pelo 100. Porque você tem que ter ciência que toda fração representa uma divisão. Quando eu tenho uma fração, na verdade, nós temos uma divisão do numerador pelo denominador. Numerador pelo denominador, ok? Então, 15 centésimos vezes 300 é o mesmo que multiplicar 15 vezes 300 e dividir por 100. Beleza? Então, o que é que vai acontecer agora? 15 vezes 300 dividido por 100 vai dar 4.500 dividido para 100. Ou seja, 15 vezes 300 é 4.500 dividido para 100, porque o 100 ele vai conservar. Agora, professor, o que é que vai acontecer? Agora a gente vai resolver essa divisão. Mas antes, você vai dar uma simplificada para facilitar a sua vida. A simplificação que a gente vai utilizar aqui é a regra do cancelamento. Nós vamos cortar tantos zeros estiverem no denominador com tantos zeros estiverem no numerador. Ou seja, tu tem quantos zeros no denominador? Professor, o 100 tem 2 zeros. Então eu vou cancelar esses 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E assim vai acontecendo. Um zero do denominador cancelou um zero do numerador. O outro zero do denominador cancelou o outro zero do numerador. E aí sobrou a fração 45 sobre 1. 45 sobre 1 é o mesmo que 45 dividido para 1. E 45 dividido para 1 é 45. Ou seja, 15% de 300 votos equivalem a 45 votos. Beleza? Então essa foi a letra B. Letra F. Calcule 150% de 800. Olha, gente, veja o quão é interessante a letra F. Na letra F, a porcentagem ela é maior que 100%, que 100% a gente chama assim, 100% é o total. Mas ali a porcentagem foi acima desse 100%, foi 150%. Professor, é possível? Claro, é muito possível isso. É aquela questão que nós abordamos lá no conteúdo. Às vezes você está trabalhando com lucro, né? Você, por exemplo, você compra um caderno ou uma agenda por R$10. Aí você não quer mais aquela agenda, você vai vender. Mas aí você, como é uma pessoa, um empreendedor, uma pessoa de visão de futuro, chega e fala assim, olha fulaninho de tal, eu estou vendendo essa agenda por 20. Aí a pessoa, não, eu vou pagar esses R$20. Mas ela não comprou por 10, ela está vendendo por 20. Ou seja, ela está tendo um lucro altíssimo. Ou seja, é mais de 100% de lucro, certo? Beleza, gente? Na verdade, é 100% de lucro. Se ela vender por um valor acima de 20, por exemplo, R$25, ela está tendo um valor superior a 100%. Ou seja, é normal trabalhar com porcentagens assim também. Então, vamos lá, letra F. Como é que a gente calcula 150% de 800? Então, vai ficar da seguinte forma. Primeiramente, você vai pegar o valor percentual, valor de porcentagem, vai transformar em fração centesimal. Então, o lembrete sempre é esse. Ó. 150% é o mesmo que 150 sobre 100. E o que é que eu faço agora? Pega esse valor e multiplica pela quantidade da questão. A porcentagem se refere a quanto? A 800. Então, você vai multiplicar 150 centésimos vezes 800. Você vai multiplicar 150 centésimos a 800, que você vai ter a seguinte expressão. 150 centésimos vezes 800. Essa expressão é o mesmo que
multiplicar 150 vezes 800 e dividir o resultado por 100. 150 vezes 800, gente, equivale a 120 mil dividido para 100, porque o 100 aí ele vai ser sempre conservado. Então vai ficar 120 mil dividido para 100. Vai acontecer o mesmo procedimento da letra anterior. Nós vamos simplificar utilizando a regra do cancelamento. Então é isso que acontece. Um zero do denominador cancela um zero do numerador. Outro zero do denominador cancela um outro zero do numerador. E aí nós vamos ter o resultado simplificado de 1.200 dividido para 1. E quanto é que é 1.200 sobre 1 dividido para 1? Equivale a 1.200, ou seja, 150% em relação a R$ 800 equivalem a R$ 1.200, ou seja, é um valor maior, não é, gente? Beleza? 150% é quanto? 1.200. É valor, é superior a 800. Claro que tem que ser superior, não é? Passou dos 100%, vai ultrapassar essa quantidade, certo? Vamos para a próxima questão agora. Terceira. Uma moto custa R$12.000 no consórcio. Para tirar a moto através de lance, Fernando ofertou 30%. Quanto em dinheiro ele precisa ter para pagar a oferta caso seja contemplado? Ou seja, a moto ela custa R$12.000. Ele ofertou um lance de 30% desses R$12.000. Aí ele quer saber, se ele for contemplado, já que ele ofertou 30%, esses 30% equivalem a quantos reais? Ou seja, ele quer que tu calcule 30% de 12 mil. Não é os 30% da oferta que a questão busca saber quanto é que em dinheiro vale esses 30%. Então a gente vai ter que calcular 30% de 12 mil. E aí sempre nós vamos ter como lembrete 30%, gente, em forma de uma fração centesimal é 30 centésimos, é 30 sobre 100. Então é essa fração que eu vou ter que multiplicar quanto? A 12 mil. Então, fazendo aí a multiplicação, nós vamos ter o seguinte, ó, 30 centésimos vezes 12 mil, certo? E 30 centésimos vezes 12 mil é o mesmo que multiplicar 30 vezes 12 mil e dividir por 100, certo? E 30 vezes 12 mil equivale a 360 mil. 360 mil. Vai ficar 360 mil sobre 100, porque o 100 ele foi conservado. Ele não tem quem multiplicar, então ele conservou. 360 mil dividido para 100, acontece a mesma coisa que aconteceu nas questões anteriores. Antes de dividir, a melhor forma de dividir nesse caso é utilizando a regra do cancelamento. É uma forma de simplificar. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou cortar um zero de baixo do denominador com um zero do numerador. Mas tem mais um zerinho lá no denominador, então eu cancelo ele com mais um lá de cima. Então vai sobrar quanto? 3.600 sobre 1. 3.600 sobre 1 é 3.600 dividido para 1, que corresponde a 3.600. Ou seja, 30% de 12 mil equivale a 3.600. Se ele for ofertar um lance, o lance tem que ser 3.600. 3.600 corresponde aos 30% que ele ofertou, certo? Quinta questão. A mensalidade da escola de Fernando é R$ 480. Caso a mãe de Fernando pague antes do dia 10 de cada mês, terá um desconto de 15%. Gente, o que é desconto? É quando você ganha uma promoção. Toda vez que tu ganhar um desconto, você vai comprar um boné. O boné custa R$ 50. Se tu ganhar um desconto, tu vai pagar menos que 50. Tu vai pagar 40, 35, tu ganhou. Se o boné custa R$ 50 e tu pagar 35, tu acabou de ganhar R$ 15 de desconto. R$ 15 de desconto, certo? Então, desconto é quando tu tem uma promoção e paga um valor menor. Então, toda vez que a mãe de Fernando pagar antes do dia 10, ela vai ganhar 15%. Não é R$ 15, ela vai ganhar 15% de desconto, certo? Então, eu preciso saber quanto é que equivale, quanto vale 15% do valor da mensalidade, que é 480. Então, como é que eu faço para achar esse valor? Como é que eu faço para calcular? Basta a gente multiplicar o valor percentual vezes a quantidade da questão, que é 480. Qual é o valor percentual? 15%. Então, multiplica 15% pelos 480. Mas aí, lembra sempre, transforma o valor percentual em fração centesimal. Então, 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Então, 15 sobre 100 eu vou multiplicar quanto?
a 480. Multiplicar 15 centésimos vezes 480 é o mesmo que multiplicar assim, de maneira mais simples. É o mesmo que multiplicar 15 vezes 480 e dividir o resultado por 100. Beleza? Então vamos fazer a multiplicação. Eu sei que você já fez aí no seu caderninho. Aí vamos fazer a multiplicação agora. 15 vezes 480 vai ser 7.200, certo? 7.200. 7.200 eu vou ter que dividir por quanto agora? Por 100, que foi o valor que foi conservado lá no denominador. Sempre é 100. Então vai ficar 7.200 dividido para 100. Gente, agora para dividir, basta utilizar a regra do cancelamento. Beleza? Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos cancelar um zero do denominador com o zero do numerador. Vamos pegar o outro zero do 100 e cancelar com o outro zero do 7.200. O que nos vai levar à fração simplificada 72 sobre 1. E o que é 72 sobre 1, gente? É 72 dividido para 1, que dá 72. Ou seja, quanto é que ela ganhou de desconto? R$ 72, gente. A promoção foi essa. Ela vai pagar 480 se ela paga antes do dia 10? Não, ela não vai mais pagar 480 não. Ela não ganhou um desconto. Ela ganhou um desconto de quantos reais? 72. Então ela vai pagar R$ 72 a menos. Então, quanto ela ganhará de desconto? R$ 72. Letra B. Qual é o valor da mensalidade com desconto? Ora, se ela ganhou um desconto de 72, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar dos 480. Eu não vou mais, ela não irá pagar mais 480. Ela irá pagar quanto? 480 menos 72, que equivale a R$ 408. Ou seja, isso é desconto. É quando você ganha uma promoção e você paga menos. Qual é a quantidade que ela está pagando a menos? 72. Qual é o valor da nova mensalidade? R$ 408. Certo, gente? Então, questões de desconto sempre você vai resolver dessa maneira. Agora, vamos para a próxima e última questão. Sétima. Uma camiseta custava R$ 40 e sofreu um acréscimo de 5%. Qual o novo preço dessa camiseta? Se ela sofrer um acréscimo, ela vai ficar mais cara, não é mais barata não. Desconto fica mais barato. Acréscimo fica mais caro. Muita gente lê a questão e entende errado. Tem muita gente que faz assim: ora, professor, se a camiseta custava R$ 40 e sofreu um acréscimo de 5%, a camiseta agora, o preço dela vai ser 45. Soma 40 com 5%. Isso é errado, gente. 5% é um valor percentual. É uma porcentagem. Em cima dessa porcentagem é que eu tenho que saber quanto é que é o meu valor de aumento. Entenderam? Eu não posso pegar 40 e somar com 5. Porque 40 é um valor monetário, é reais. E 5% é uma porcentagem. São duas grandezas que não batem não, tá? Então o que é que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que saber quanto é que equivale 5% do total da camisa, do custo da camisa. A camisa custa quanto, né? R$ 40? Não vai aumentar nem em cima desse valor? Então, primeiramente, eu tenho que saber quanto é que equivale 5% de 40. E aí, novamente, qual é o lembrete? Como é que tu calcula uma porcentagem de uma determinada quantidade? É multiplicando a porcentagem com o valor. Só que essa porcentagem ela precisa estar na forma de fração, certo? Então, a fração centesimal referente a 5% é 5 centésimos ou 5 sobre 100. Então, é esse valor que eu vou ter que multiplicar a 40. O custo da camisa não é 40? Não vai aumentar, não é a partir de 40? Então, a gente só precisa fazer isso, ó. Multiplicar 5 centésimos vezes 40. E essa multiplicação é o mesmo que multiplicar 5 vezes 40 e dividir o resultado por 100. 5 vezes 40, gente, é 200. 200 dividido para 100, aí o que é que nós vamos fazer? Dá para fazer de cabeça, mas vamos pela regra do cancelamento dos zeros. Então, o que é que vai acontecer? O zero do denominador cancela com o zero do numerador. O outro zero de baixo cancela com o zero de cima. Vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2 dividido para 1. Ora, 2 dividido para 1 é 2. Ou seja, 5% equivalem a quantos reais? A R$ 2. Ou seja, de quanto vai ser esse acréscimo, gente? R$ 2. Então, se a camisa custava 40, a camisa vai passar a custar quanto agora? 40 mais 2, R$ 42. Se a camisa custava 40, teve 5% de aumento, e aí eu já sei que 5% é o mesmo que R$ 2. Quanto é que vai ser o valor da camisa agora, turma? R$ 42.
certo? Entendido? Desconto, eu pago um valor a menos. Acréscimo é o mesmo que aumento, eu vou pagar um valor a mais. Beleza, turma? Tudo bem? Tudo certinho? Então, assim, deixar bem claro, nossas atividades vão acontecer sempre às terças, quartas e sexta-feira, certo? Sempre na sexta-feira eu vou estar fazendo resoluções de exercícios da semana. Beleza, gente? Boa noite, boa tarde ou boa manhã.